Olá pessoal, professor Plínio, mais um tópico com vocês aí dentro da zoologia, tá? Vocês estão vendo aí o filo dos cordados, tá? E vocês já viram em módulos anteriores as subdivisões, né? Ou seja, vocês viram aí a escola cladística ou filogenética baseada na história evolutiva da espécie, tá? Então vamos trabalhar hoje com vocês a classe dos anfíbios e a classe dos répteis, tá? Anfi quer dizer dois, biovida, duas formas de vida, uma no meio aquático e outra no meio terrestre. Principais representantes anfíbios, sapos, vocês estão vendo aqui a imagem, certo? Salamandra, tá? Cecílias, cobra cega, né? Perereca, certo? Tritão. Então tem um ciclo de vida complexo, com fase larval, que é o girino, certo? No meio aquático, e o adulto no ambiente terrestre. Terrestre, porém úmido, tá? Ó, pele nua, usada em trocas gasosas, hídricas e até iônicas, tá ok? Vamos lá, então tem pouca queratina, pobre em queratina, como vocês estão vendo aqui embaixo, certo? E alguns até têm glândulas de veneno, como o sapo. A respiração branquial na fase larval, no girino, cutânea e pulmonar no adulto, ok? Ambientes úmidos, porém, há alguns anfíbios que se adaptam ao ambiente até desértico, né? O sapo do deserto, beleza? Então, dentro dos anfíbios, você tem três ordens, tá? Vamos lá. Anuros, a negação, certo? Sem cauda na fase adulta, sapo, rã e perereca. O sapo, rã e perereca vai ter uma pequena distinção morfológica. As rãs têm membranas interdigitais entre os dedos, tá? Como se fosse uma nadadeira. A perereca tem discos ou botões adesivos nas extremidades dos dedos, tá? E o sapo não tem nem membrana interdigital e nem discos adesivos, beleza? Vamos lá, urodelo ou caudata, salamandras que vocês estão vendo aqui, essa animaçãozinha, ou aqui, certo? E os tritões, parece um lagarto aqui, ó, tá? Anfíbia, tá? Anfíbia, beleza? Urodelo que já tem o quê? Cauda na fase adulta, persiste essa cauda, desde a fase larval até a fase adulta. Os anuros só tem cauda na fase larval, beleza? E ápides ou gimnofiona, tá? Cecílias, cobras cegas, tá? Não tem membros locomotores, né? Beleza? Então, ápides ou gimnofiona, cecília e cobras cegas, beleza? A fisiologia dos anfíbios: pele úmida, intensamente vascularizada, rica em vasos sanguíneos, para quê? Para troca gasosa, certo? Pouca queratina, certo? E com glândulas pluricelulares. Digestão: tubo digestório completo, boca terminando em cloaca, tá? E a digestão é extracelular. Respiração: branquial, bucofaríngea no sapo, fica assim, tá? E pulmonar, beleza? Cutânea e pulmonar no meio terrestre, branquial no meio aquático, a bucofaringe no meio terrestre só do sapo. Circulação: fechada dupla incompleta, coração com dois átrios e um ventrículo. Então passa dois tipos de sangue, sangue venoso e sangue arterial. Quando chega no ventrículo vai misturar, por isso que fala incompleta, ok? Excreção: rins mesonéficos, sistema nervoso, 10 pares de nervos cranianos, igual dos peixes. Reprodução: tióicos, fecundação externa, então encontro de gametas é na água, certo? Desenvolvimento indireto, larva, o girino, né? E curiosidade embrionária, anamniota, sem amino, analantoidiano, sem alantoide. O único anexo embrionário é o vitelo, beleza? E outra curiosidade, que a salamandra tem capacidade de reprodução na fase larval, isso chama neotenia, tá? Então vocês estão vendo aí a anatomia do sapo, tá? Ele tem dois membros anteriores, certo? Com 4 dedos aqui e 5 dedos na parte posterior, né? No membro posterior, beleza? A língua fica presa na região anterior da boca, tá? Ela é bem pegajosa, beleza? Já tem coanas. O que são seus coanas? São aberturas ali, tá? Que a narina vai comunicar com o céu da boca, beleza? Bom, gente, aí
Quanto à metamorfose, né? Vocês viram que ele passa de ovo para a fase larval, que é o girino, depois para a forma adulta, tá? Então vocês estão vendo ali uma perereca acasalando. O macho é sempre menor que a fêmea e o macho, tá? Ele apresenta um calo sexual, aqui ó, uma unha, tá? Para galgar o pescoço da fêmea. Então a fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem larva. Vocês estão vendo aqui o girino, tá? Essa metamorfose, beleza? Só dioicos, macho e fêmea, sexos separados, complexo sexual nos machos, tá? Que é o famoso calo sexual. Bom, fase larval girino e fase mais predada é a fase adulta, o imago, beleza? Vamos lá. Agora a classe dos répteis, tá? Cobras, lagartos, jacarés e tartarugas, 6.000 espécies, tá? Corpo coberto por escamas, reprodução independente da água. Primeiro bem sucedido no meio terrestre, ok? Se bem que fala que o primeiro é os anfíbios, tá? Mas por que aqui é o bem sucedido? Porque já não precisa mais da água e a pele é grossa e impermeável, beleza? Vamos lá, tegumento bem queratinizado, é uma economia de água, ácido úrico, certo? Ele é um produto nitrogenado, pouco tóxico, que elimina com pouca água. Então há uma economia hídrica, tá? Na eliminação do ácido úrico, tá? Só, você vai encontrar aqui 4 ordens, tá? Dentro de 6.500 espécies atuais, beleza? Vamos lá, quelônios ou textudinhos, tartarugas, cágdos e jabutis, tá? Tartaruga marinho, cágdo de água doce, jabuti terrestre. O jabuti tem dimorfismo sexual, tá? Então você tem o casco dele, a parte inferior é o plastrão, certo? O plastrão no macho ele é afunilado e na fêmea ele é plano, tá ok? Esfenodôntida ou rinconcefalia, lagarto, tá? Tuatara, ele tem 3 olhos, chegando o olho aqui, tá? Que é sensível à radiação luminosa, beleza? Escamata, cobras, lagartos e anfisbenas, ok? Tem corpo coberto por escamas. E crocodília, os mais evoluídos, o coração já tem 4 câmeras, tá? 2 átrios e 2 ventrículos. E tem um forame de Panize ainda. Então, aí representantes dessa ordem, crocodilos e jacarés. Grande parte do grupo já foi extinto, né? 25 ordens extintas, incluindo a ordem dos dinossauros. Olha que interessante, tá? Que são répteis gigantes. Ó, vocês estão vendo aqui um quelônio, certo? Tartaruga careta, né? A famosa tartaruga cabeçuda, típica do nosso litoral, tá? Nós temos 7 espécies de tartarugas marinhas, sendo dessas 7, 5 habitam a costa brasileira. Então aí a importância do projeto Tamar, projeto que preserva as tartarugas marinhas aqui no Brasil, tá? Quem for lá em Ubatuba tem uma estação bem no centro, tá? Vale a pena visitar. Quem for em Porto Seguro tem uma estação de reprodução, tá? Para garantir a perpetuação dessa espécie muito ameaçada de extinção. Só que vocês estão vendo já dos crocodilianos, tá? A diferença entre jacaré e crocodilo, tá? Crocodilo, quando fecha a boca, aparecem os dentes do maxilar superior e do maxilar inferior. O jacaré é só do maxilar superior quando a boca está fechada, beleza? Bom, é claro que tem formato também, né? O crocodilo é mais afunilado, né? O jacaré é mais largo, beleza? Vamos lá, gente. Aí vocês estão vendo aí lacertílios, né? Corpo coberto por escamas, os camados, beleza? Então vocês estão vendo aí os ofídeos, tá? E os lacertídeos, os lagartos. Ofídeos são as cobras, lacertídeos, os lagartos. Bom, característica geral, tegumentação, né? Nós já falamos, a pele queratinizada, grossa, coberta por escamas ou placas. Mas olha que interessante, tem aqui um fenômeno chamado termorregulação. Então os répteis, assim como os peixes, como os anfíbios, são ectotérmicos ou pecilotérmicos, certo? Então, os répteis dependem de fontes externas de calor, particularmente da radiação solar. Então, são heliotérmicos, tá? Os répteis mantêm a temperatura corporal próxima aos 34, terceiro. Vai depender, viu, gente? Vai depender da temperatura do ambiente, tá? Durante o seu período de atividade, através da termorregulação comportamental. O que é isso? Tá? Durante o dia, ele vai sair para aquecer para caramba o sangue. Então, ele vai
fazer assim, tomar um banho de sol, tá? E à noite, como a temperatura cai, então ele toma um banho de sol para manter essa temperatura mais assim ideal para a atividade das enzimas, tá ok? Bom, olha que curioso, esse aqui é o lagarto tuatara, né? Lembra que eu falei? Tem 3 olhos, o olho parietal, que é o terceiro olho, tá? Ele é sensível à radiação solar, beleza? Então vocês reparem essa imagem. Não existe sinapomorfias que define os répteis, então é um grupo parafilético. Bom, vocês estão vendo aí cascavel embaixo, certo? Um lagarto aqui em cima, tá? É o famoso aí que muda de cor. E aqui um quelônio, certo? Aí dá várias ordens, tá ok? Fisiologia dos répteis. Apresentam pele seca, sem glândulas, com espessa camada córnea. Olha a diferença, tá? Os anfíbios, pele fina, úmida, bastante vascularizada. Aqui é a pele seca, sem glândulas, com espessa camada córnea, com escamas e placas ósseas. Poros femorais nos lagartos e glândulas de cheiro na cloaca das cobras. Apresentam muda. O que é essa muda? Troca da pele, tá? Pessoal, esqueleto. Crânio com um côndilo occipital, certo? Entra aqui a coluna vertebral e o crânio, tá? A caixa craniana. Só tem um côndilo, permite uma rotação maior, tá ok? Cobras apresentam coluna vertebral com mais de 500 vértebras. Tartarugas, o exoesqueleto, carapaça na parte superior, certo? E o plastrão na parte o quê? Inferior, beleza? O casco da tartaruga aí. Bom, vamos lá. Digestão, boca com dentes, beleza? Língua protátil nas cobras, lembra que ela é bífida, né? Ela põe a língua para fora, põe as papilas no céu da boca, tem um órgão chamado Jacobson, tá? Para perceber o olfato, o cheiro, beleza? Então olha que curioso. Bom, as cobras também, algumas com glândulas de veneno, certo? As peçonhentas, tá? Principalmente nas presas, né? Nas presas inoculadoras do veneno, tá? As glifas. Só o esôfago, estômago, como ela nos crocodilianos, intestino delgado e grosso, terminando em cloaca, igual cartilaginosos, anfíbios e répteis. Glândulas salivares, fígado e pâncreas, tá ok? Respiração pulmonar, nos quelônios aquáticos é uma respiração auxiliar, através dos sacos cloacais, ali pertinho da cloaca. Pessoal, isso dá uma autonomia de mergulho, mais ou menos de 2 horas debaixo da água, tá? Então, cara, é claro, tem que subir para pegar o oxigênio da atmosfera, tá ok? Mas ela tem uma autonomia muito grande, beleza? Porque também é um animal de sangue frio, tá? E consegue tirar gás da água pelas sacos cloacais aí. Circulação fechada, dupla e incompleta, certo? O que significa isso? Tem 2 átrios e 2 ventrículos. Não, é um ventrículo incompletamente separado. Já tem um septo de Sabatier ou septo ventricular, que a mistura vai ser menor, beleza? Anfíbio é um ventrículo só, tá? Répteis é um ventrículo só com septo de Sabatier. Os crocodilianos vai ter 4 câmaras, mas quando a artéria aorta e a artéria pulmonar se encontram, tem um buraquinho entre eles, chamado forame de Panizzi, que vai misturar sangue venoso e sangue. Claro que essa mistura é bem menor, tá? E vai tender o que depois nas aves e nos mamíferos? A homeotermia. Olha a importância da circulação com a temperatura corpórea, beleza? Excreção, rins metanéfricos, ausência de bexiga nos ofídeos, tá? Nas serpentes, cobras e crocodilianos. E os répteis excretam ácido úrico, que eu falei, bem adaptado ao meio terrestre, tá? Uma excreção pastosa, semi-sólida, a uma grande economia hídrica. Vamos lá. Sistema nervoso, 12 pares de nervos cranianos. Lembra que peixes e anfíbios têm 10, tá? Telencéfalo bem desenvolvido. Reprodução, dioicos, tá? Macho e fêmea. Fecundação interna e desenvolvimento direto. Ovíparos, maioria. Vivíparos, sucuri, tá? Serpentes peçonhentas, tá ok? Ou ovivíparos, tá? Coral. Pênis em tartarugas e crocodilos. Hemipênis em cobras e lagartos, tá? Então, o que é esse hemipênis? São 2 bolsas cheias de espinhos,
tá? Que vai apenas uma entrar na cloaca da fêmea. Bom, um assunto também bastante visado é a dentição em serpentes, né, nos ofídeos. Então você tem aí só pela dentição saber se é peçonhenta ou não peçonhenta. Então começando pelas aglifas, negação, glifa, presa, sem presa e inoculadora de veneno. Então tem dentes maciços sem diferenciação, reparem nessa arcada aqui, certo? Exemplo aqui, a jiboia e a sucuri. Bom, o pistógrafa, cobra cipó, certo? E a falsa coral. Par de dentes diferenciados e sulcados, aqui ó, na região posterior, tá? Ou seja, no maxilar superior. É considerado não peçonhenta, tá? Porque o dente fica lá no fundo da boca, beleza? Mas tem veneno, tem presa. É claro que depois que engole o animal, que esse veneno vai funcionar como enzimas proteolíticas digestivas, tá ok? Vamos lá. A falsa coral, ela tem diâmetro do olho aqui maior que a distância entre o olho e aqui, ó, e a boca aqui, né? A mandíbula, beleza? A coral verdadeira vai ter um olhinho bem pequeno, então essa distância vai ser menor. Mas ninguém vai ficar olhando o olho da coral, se é verdadeiro ou falso. Na região ventral, certo? Os anéis da falsa coral não são completos, beleza? Então vem lá o vermelho, encaixa com preto ou com branco. Então não é completo. Coral verdadeira, os anéis são completos. E a melhor característica é a dentição, tá? Então na coral verdadeira, ela é proteróglifa. O que significa isso, tá? O dente também é sulcado, tem um canal assim, um canal não, né? Um sulco, tá? Fica no maxilar superior e na região anterior, ó. Tá? Aqui é onde eu estou apontando, tá? Essa presa aqui não é móvel, tá? Beleza? Essa cobra é considerada peçonhenta, beleza? O veneno da coral aqui ele é neurotóxico, vai atuar no sistema nervoso. A família, tá, das proterógrafas é Lapídia. Então a naja, que não é representante nosso, certo? Não está no continente aqui americano, também é uma proterógrafa, junto com a coral verdadeira, beleza? Bom, solenóglifas, o dente tem um canal agora, canal, tá? Não é mais suco, então não tem desperdício. Esse veneno vai sair somente aqui na pontinha, beleza? E esse dente, olha que interessante, é uma presa móvel, tá? Então lá, peçonha anterior móvel e caniculada em forma de canal, as famosas víboras, tá? Então você tem aqui Bótrops, gênero do Bótrops, né? É o nome científico, né? Jararaca, certo? Jararaca-sul, Jararaca-ilhô, Jararaca do Brejo, certo? Urutu cruzeiro. Só a jararaca, ela tem esse V invertido aqui, tá? Que eu estou apontando ali com a setinha, beleza? E a ação da toxina é proteolítico, ou seja, repara nessa imagem aqui, começa a destruir a musculatura, tá? Então não adianta fazer torniquete nesse caso, beleza? Para jararaca, bótrops, tá ok? Vamos lá. Essas cobras têm fosseta loreal ou lacrimal, que é um órgão termorreceptor. Então, se você cegar aí a cobra ou deixar no ambiente completamente escuro, né? Soltar lá um sapo e um rato, ela não vai predar o rato. Por quê? Animal de sangue quente, ela percebe pelo calor a posição que está o animal, a distância que é e o tamanho que o animal é, certo? Tem um míssil que a NASA criou baseado no quê? Na fosseta loreal da cascavel. Olha que interessante, tá? Pessoal, então, crótalos, tá? Crótalos terríficos, a cascavel, tá? Ela tem desenhos em losangos, tá? Com bordas, margens claras, tá? Bem clara aqui no caso, tá? A ação do veneno é miotóxico, certo? Então vai destruir as hemoglobinas e a urina vai ficar vermelha escura. E ao mesmo tempo ele é neurotóxico, então a pessoa tem aquela visão de bêbado, dúbia, tá? Começa a enxergar, começa a franzir a testa, tá? Para poder enxergar, beleza? Laqueses, a famosa surucucu, possui losangos escuros sem margem clara, tá? Então olha ali a imagem, você está vendo ali a cascavel, tá? Ela tem losangos escuros com cores claras na margem. Já a surucucu, losangos escuros sem margem clara, certo? Se for clara essa margem, ela não é bem definida como a cascavel. Outra curiosidade, a cascavel tem guizo, certo? Que é esse aqui, ó, no final da cauda dela, tá? Que ela avisa quando vai dar o bote, beleza? Bom, a ação da surucucu, ele é proteolítico, certo? Destrói proteínas, neurotóxico e, ao mesmo tempo, hemorrágico, tá?
Vamos para algumas questõezinhas aí. O Enem, tá? Questão número 1. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Né? Não é bem uma conquista, né? É uma transição. Mas vamos lá. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos e aquáticos. Tá? Aí que eu falei, duas formas de vida. Devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é reprodução por viviparidade. Não, certo? Os anfíbios são ovíparos. Vamos lá, respiração pulmonar nos adultos. Tá, respiração pulmonar nos adultos tem, mas não é isso que vai deixar ele no ambiente úmido e aquático, ele permanecer, certo? Regulação térmica por endotermia, não, é pecilotermia ou ectotermia, tá? Cobertura corporal delgada e altamente permeável, tá? A pele é fina, úmida, certo? Vascularizada pra caramba, tá? Para fazer trocas gasosas e altamente permeável. A alternativa é o quê? D, que vai permanecer restrito ao ambiente úmido ou aquático, beleza? Surgidos há 370 milhões de anos, os anfíbios apresentam inovações evolutivas que permitiram a eles tornarem seus primeiros vertebrados a colonizar o ambiente terrestre, passando apenas parte da vida no meio aquático. Apesar disso, alguns aspectos fisiológicos limitam sua distribuição. Por exemplo, no Brasil, existe uma diversidade menor de espécies na região sul. Por quê? Clima frio, certo? Vai ver mais aonde? Em regiões tropicais, clima quente. Lembra que eles são pecilotérmicos. A característica adaptativa que limita a distribuição geográfica desses organismos é presença de embriões protegidos por ovos, ocorrência de metamorfose na fase de girino, incapacidade de controle interno da temperatura. Isso, tá? Então são ectotérmicos ou pecilotérmicos, alternativa C. Leia os versos da música Águas de Março de Tom Jobim para responder a questão. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é a febre terçã. Febre terçã, lembra? Protozoário, gente, protozoário, malária, tá? São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida do teu coração. Cara, releva a música aí, tá? Porque eu sou um péssimo cantor, vocês perceberam, né? Sapo rã e febre terçã não fazem parte dos versos apenas por uma necessidade de rima. Também tem relação com as chuvas que caem na região de climas tropicais, tá ok? Sapo, sobre o sapo e a rã, referidos no texto da letra de Tom Jobim, é correto afirmar que fazem parte do mesmo táxon, anfíbia, com certeza, ao mesmo tempo que diferem em categorias taxonômicas abaixo desse, alternativa A. 4. Os anfíbios constituem um dos grupos de animais com maiores números de espécies ameaçadas de extinção. Entre outras razões, isso ocorre porque eles são suscetíveis à contaminação por substâncias nocivas e à infecção por fungos. Os anfíbios apresentam tal suscetibilidade porque têm hábitos aquáticos, que tornam suscetíveis a predadores. Não tem nada a ver com a infecção, né, gente? Vamos lá, pulmões bem desenvolvidos, não, pouco desenvolvido, pulmão é saculiforme, tá? Só para você ter ideia. C, sangue frio que diminui a atividade de enzimas hepáticas, isso é sangue frio, certo? Mas não tem nada a ver com a infecção ali, tá? Pele úmida e permeável que possibilita a respiração cutânea, alternativa o quê? D, tá? Contaminação por substâncias nocivas e a infecção por fungos, tá? Então, alternativa D. Os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre foram os... Bom, primeiro foram sair da água para a terra e fazer anfíbios, mas eu não gosto dessa palavra, definitivamente. Mas vamos lá, certo? Que possuem fertilização externa, é externa, né? Ali está interna. Olha B, ovos com casca impermeáveis. Então, sobrou a alternativa o quê? B para completar a frase, anfíbios, tá? E ovos com casca impermeável. Atenção, isso é impermeável, tá? A líquidos, né? Gases, tá? Ela é permeável, beleza? Alguns laboratórios desenvolveram fitas adesivas com o princípio da lagartixa,
Elas aderem sem cola e não deixam resíduo. O segredo está na especialização do revestimento dos dedos desses répteis. Aliás, é justamente na pele desses animais que está uma das vantagens para a conquista definitivamente do meio terrestre. Beleza? Assinale a alternativa que indica qual é essa característica evolutiva. Epiderme delgada e por isso adaptada às condições do meio. Tá? Epiderme adaptada à respiração cutânea. Tem tudo isso aí, gente. Cara, mas ele quer a conquista definitiva do meio terrestre, é isso? Epiderme impermeabilizada. Não, ela é permeável. Epiderme úmida e lubrificada, rica em glândulas mucosas. Ela é. Epiderme rica em glândulas sudoríparas. Então, atenção, galera. Epiderme impermeabilizada por grandes quantidades de queratina. Isso vai surgir a partir de quem? Dos répteis, tá? Aí, eu estava falando aqui de répteis, tá? Desculpe. Então, alternativa o que aqui? C. Tudo isso aqui, gente, epiderme delgada, certo? Adaptada a condições do meio. Isso aqui é tudo para anfíbio, tá ok? Anfíbio, respiração cutânea, tá? Então, isso aqui vai depender ainda do meio que aquático, beleza? Vamos lá. Uma professora explicava a seus alunos que a transpiração contribui para o controle da temperatura corporal, que os desodorantes antitranspirantes apresentam em sua composição sal de alumínio, o qual obstrui os ductos sudoríparos, impedindo a saída do suor. Um dos alunos perguntou à professora o que aconteceria se uma generosa dose de desodorante antitranspirante fosse borrifada no corpo de uma barata. A barata vai morrer, porque ela tem espiráculo, certo? Esses sais de alumínio vão tampar. E no corpo de uma lagartixa. Na lagartixa tem respiração que? Pulmonar. Tá? A lagartixa sobreviveria e a barata vai morrer por falta de oxigênio em suas células. Então, alternativa D. Certo? 8. O importante momento evolutivo dos vertebrados foi a transição para um ambiente terrestre. Relacionado às adaptações necessárias para essa ocupação, assinale o que for correto. 01. Surgimento das patas tetrápodes, lembra? A partir das nadeiras lobadas dos sarcopterídeos, forneceu um eficiente mecanismo de locomoção aos vertebrados terrestres. Correta, 01, beleza? 02. Fecundação interna e adaptação, onde o desenvolvimento do embrião ocorre dentro de um ovo com casca, juntamente com seus anexos embrionários, foram importantes para a colonização dos répteis no ambiente terrestre, ou seja, âmino, alantóide, córeo, tá? Os anexos importantes aí que surgiram a partir dos répteis. Então, 2, correta. 4. A pele dos anfíbios é coberta por escamas. Cara, não tem nem escamas nem placas córneas. Isso é a partir dos répteis. Então, tá errada. 4. 8. Todos os anfíbios possuem mecanismos de respiração exclusivamente pulmonar nas diferentes fases da vida. Cara, na fase larval é branquial, adulta pulmonar e cutânea. Então, errada. 8. 16. Todos os répteis apresentam endotermia. Não, pecilotermia, ectotermia. Então, 1 a 2 apenas correta. A somatória 3. Finalizamos a nossa aula aqui e agora.